tô finalizando esse ciclo e eu resolvi registrar pra eu poder lembrar com carinho de tudo isso, porque eu quero que de certa forma, além de ficar guardado na minha memória, também fique guardado alguns registros disso. Então, mais do que pra colocar no canal, é pra poder reassistir, relembrar algumas coisas. Eu acho que faz muito bem. Também, às vezes, dar umas visitadas em coisas que a gente já viveu. E como aqui minha experiência foi muito boa, eu acho que vale a pena ter esse registro. Quando eu saí da minha cidade e vim pra cá, eu tava passando por muitas coisas ruins lá. Então, quando eu cheguei aqui foi muito positivo. Eu fui muito acolhida, recebida. Então, foi muito positivo. Então, por isso que eu acho que vale a pena guardar com carinho isso aqui. Inclusive, foi pra isso mesmo que virou aqui, né? Pra poder registrar o canal, eu digo. Pra poder registrar como se fosse um diário de bordo, algumas experiências, algumas reflexões. Então, faz parte. Eu comecei esse vídeo gravando na segunda-feira, que foi o primeiro dia do trabalho, no caso. E hoje é quarta, que é o último dia, oficialmente o último dia. E na segunda-feira tava um tempo meio feio e eu queria me despedir com sol. Queria que tivesse sol no último dia, tanto que eu falei, tomara que termine esse dia, termine esse dia de despedida, tem um sol lindo. E então, e esses momentos de despedida, por mais que sejam difíceis às vezes da gente encarar, ainda assim é muito gostoso, porque, assim, eu amo flor. E eu já ganhei uma flor de uma paciente minha. Tinha ganhado semana passada e eu já plantei lá na frente da casa. Aí hoje eu ganhei mais uma e ela é muito linda também. Essa flor aqui. Essas são as flores. E eu tenho outra que depois eu gravo também. E eu também ganhei chocolate. Dá pra ver. Já refletiu, mas eu já comi o chocolate. A flor, pelo menos, eu não... vai ficar guardada, né? Porque eu não vou comer a flor. Mas é legal ganhar chocolate também. Mas eu como chocolate na hora que eu ganho. Enfim, essas partes são ótimas. Mas ao mesmo tempo vai dando nostalgia da gente saber que vai deixar as coisas, sabe? Tipo, esses desenhos ali, foi eu que colei o espelho, a minha mesa, tudo o arquivo como eu arrumei. Então a gente vai deixando as coisas com a nossa cara. E de repente a gente tem que deixar pra trás as coisas e ir embora. E tá tudo bem, faz parte. Mas junto com a alegria de novos começos, de despedidas marcantes, ainda assim vem um pouco da nostalgia de deixar as coisas pra trás. E tá tudo bem também, porque cada escolha é uma renúncia, cada caminho que a gente resolve seguir, automaticamente a gente tá deixando outro caminho. Então eu tô conformada e satisfeita com a decisão que eu tomei. Porém, isso não anula o fato de que eu realmente vou sentir saudade. Principalmente porque quando a gente deixa pra trás, como foi lá no meu outro serviço antes daqui, uma experiência terrível, pessoas ruins, é fácil da gente dizer adeus, da gente ir embora. Pelo contrário, quando a gente cria um vínculo, um afeto verdadeiro, encerrar esse ciclo é muito mais complicado, é muito difícil. Então,
tá sendo bom e ruim. Tô conformada e satisfeita porque tomei essa decisão pensando em questão de logística, em questão de tempo. Então, eu tomei uma decisão consciente. Por outro lado, ainda assim é difícil da gente encerrar. Ainda assim é difícil de você, principalmente questão de pacientes, tem os pacientes que a gente cria um maior vínculo, é mais difícil da gente dizer adeus. Só que embora eu gostasse daqui e gosto bastante, ainda assim eu tava fazendo uma rotina muito corrida. Apesar de ser segunda a quarta, eu tava ficando muito desgastada, muito exausta. Então eu não tava sobrando muito tempo para outras áreas, outras questões da minha vida. E ainda eu tava ficando muito cansada. Só que enquanto eu tava vivendo essa rotina desgastante, eu não consegui perceber que eu tava tão cansada. E agora que diminuiu o ritmo, que eu já tô quase finalizando, que daqui umas 5 horas eu vou embora e não vou retornar mais pra cá, pra trabalhar, claro, eu ainda tô começando a sentir o baque do cansaço, do dia a dia, de tudo que eu passei e enfrentei. Então, eu acho que dá, assim, essa sensação. Essa sensação de, poxa vida, eu tava tão cansada e não tava conseguindo ver, porque todo mundo dizia que era uma loucura a rotina que eu fazia aqui, que eu tinha aqui, mas eu não conseguia perceber. Eu pensava, nossa, mas eu nem tô tão cansada, nem é tão puxado, nem é tão pesado. E todo mundo falava, nossa, que eu fazia 116 quilômetros por dia de deslocamento para trabalhar. Atendia em média uns 14 pacientes, 13 pacientes. E eu tava tão envolvida, e de noite fazer faculdade. Então eu tava tão envolvida, faço faculdade, aliás. Mas eu tava tão envolvida nesse processo, nessa rotina, que eu não conseguia me dar conta de que realmente eu tava me desgastando demais. E agora que, como eu disse, eu já desacelerei, já parei pra refletir, eu pensei, poxa vida, realmente tava me matando. Eu acho que se fosse mais perto, ou eu não tivesse um compromisso depois que eu chego daqui, seria mais fácil de conciliar. O problema é essa questão de ter que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Porque aí você acaba levando tudo com a barriga. Você não consegue dar tanto do teu melhor vivendo numa rotina tão desgastante, porque você não consegue nem se cuidar. Então, o trabalho que eu faço aqui de fonoaudióloga exige que eu cuide de outras pessoas. E para você cuidar de outros, você primeiro tem que se cuidar. Enfim, esse vídeo, na verdade, ele é mais um registro da minha rotina, não é nem da rotina, porque não era essa rotina que eu fazia. Então ele não é um registro nem da rotina, ele é um registro do meu último dia aqui. E de alguns breves momentos de segunda-feira, porque ontem eu não gravei nada, porque eu tava finalizando muitas coisas aqui e não gravei. Então, mais hoje, mais algumas reflexões. E mais pra deixar registrado, pra eu poder assistir. Porque é engraçado que em julho de 2025 eu tinha vindo aqui pra essa cidade pra fazer um vídeo pro canal. E eu não fazia ideia de que em tão pouco tempo depois eu ia começar a trabalhar aqui. Então, depois eu reassisti o vídeo que eu tinha vindo pra cá e pensado, poxa vida, não fazia ideia. Então eu gosto de deixar registrado porque não é pra, assim, tá tudo bem. A gente espera que assistam, espera que... Mas esse vídeo aqui eu sei que não vai ter um alcance tão grande e nem vai ser, né? Porque quando se trata de espécie de vlog, as pessoas não têm tanto interesse, né, de assistir. Então é mais pra eu poder assistir daqui a algum tempo e relembrar esse dia com uma nostalgia, eu espero que muito boa. Até porque aqui, por exemplo, quando eu finalizei o serviço anterior, era igual do meme, não dei nem água.
Eu saí de um jeito não muito legal de lá. Eu pedi a conta, eu senti um alívio, eu tava passando por poucas e boas lá. Foi uma experiência traumática. Quando eu comecei aqui, eu agradeci muito a Deus, porque aqui foi meu lugar de cura. Mas, às vezes, até o lugar de cura é caminho e não destino, porque é difícil da gente estabelecer um destino. Porque, se você está assistindo um filme, por exemplo, vai ter um final feliz, vai ter um final. E a vida da gente não. É como se fosse uma série e tivesse temporadas. A gente finaliza, a gente inicia outro lugar, a gente inicia outras experiências. Então, aqui foi um lugar de cura. Então, eu tô saindo daqui diferente do que eu saí da minha cidade. Na minha cidade foi terrível a experiência e eu nunca mais quero voltar. E aqui eu quero voltar pra visitar. Eu tô saindo, fiz muitos amigos. Tá sendo uma experiência muito gratificante mesmo a despedida. Até a despedida. E eu tô saindo de um lugar que eu acredito, né? Que se eu quiser retornar, eu posso. Diferente da minha cidade, que era não ter nem água. E isso que eu disse da vida da gente ser como a vida da gente ser como uma série e não como um filme, é porque quando eu comecei na minha cidade, eu imaginava que eu ia ficar por um longo tempo. E começou a me angustiar. Angustiar. Quando eu comecei aqui, eu agradeci. E tava muito feliz. Nem imaginava que ia aparecer outra oportunidade aí, que ia me fazer, que eu ia querer sair daqui. Então, a gente não ir lá. Eu tô indo pra outro lugar, que eu vou trazer aqui também, mas esse lugar também não é o fim da linha, não é o final, é um caminho. Então a vida da gente nunca vai ser... O fim é só quando a gente morre. Porque enquanto a gente tem vida, a gente sempre vai mudar, se reinventar, mudar de lugares. Pessoas, infelizmente e felizmente também passam. A gente convive com elas agora, daqui a pouco vem outras pessoas. Então, existe muitas coisas e a maioria delas é passageira. Lugares, pessoas, ambientes, rotina. A gente não tá fixo. Enquanto tem vida, enquanto a gente estiver vivo, não vai ter uma coisa fixa, uma rotina fixa, tudo pode mudar. Então, isso é muito bom. E o mais interessante disso é que a gente vai viver somente as experiências que forem necessárias pra gente. Cada um vive a experiência que tem que viver. Ninguém pode passar coisas pela gente. O que eu tô querendo dizer é que, como aqui foi um lugar de cura pra mim, eu precisava passar por um ambiente antes daqui que me machucasse, para que eu quisesse sair. E aqui também precisei vir pra me curar, pra conhecer pessoas legais, pra viver experiências novas. Então eu precisei daqui também. Talvez se tivesse dado certo lá na minha cidade, eu nunca teria vindo pra cá e conhecido tanta gente e tido tantas experiências boas. Então a gente vive o que a gente tem que viver. E Deus sabe o caminho que usa pra gente, porque a gente tem o livre-arbítrio, ele não obriga a gente a viver, mas ele conduz. Então eu sou grata pelo que eu passei aqui e eu acho que é basicamente isso. E o que eu falei sobre o sol, semana passada tava muita chuva mesmo, e fazia dias que eu não via o sol. Então na segunda-feira ainda amanheceu meio nublado. Nublado não, mas tinha muita cerração. Então eu pedi pra Deus que tivesse sol, que finalizasse com sol, porque... E ontem, infelizmente, eu não consegui gravar,
Mas assim, amanheceu um dia tão lindo, um nascer do sol tão maravilhoso. Foi assim, sabe? E daí eu percebo que nas mínimas coisas Deus realiza a minha vontade. E eu nem pedi assim, de pedido, sabe? Eu só falei, queria muito que tivesse sol. E tinha sol. Mínimas coisas, bem insignificante, mas com significado grande, entende? E eu encaro esse mesmo raciocínio, eu encaro a mudança. Porque eu tava desgastada, mas não percebi que eu tava desgastada. Tava cansada e não percebia, tava perdendo o brilho. Tava ficando extremamente desgastada e não tava percebendo. Então apareceu uma oportunidade mais perto da minha casa e eu nem pedi por ela. Eu só aconteceu. Então, Deus encaminha as coisas de um jeito que a gente não precisa às vezes nem pedir. Tem coisas que a gente tem que pedir muito pra acontecer. Por isso que eu tenho certeza que aquilo que a gente tem que pedir e ainda não aconteceu, é porque de fato ainda não é hora. Porque se nas mínimas coisas ele realiza sem pensar duas vezes, os nossos maiores sonhos, ele só não realizou ainda porque ainda não é o momento. Ou porque a gente ainda tem que passar por uma fase de aprendizado. Enfim, eu acho que essa reflexão também cabe aqui nesse momento.